E desta feita vamos ler justamente onde fala da igreja em Pérgamo. É o capítulo 2 do livro do Apocalipse, e versículo de número 12. Abra a sua Bíblia e vamos ler agora o capítulo 2 e versículo 12. Vou tomar uma aguazinha, que faz muito bem para a saúde. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12. Diz-nos assim a palavra de Deus: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o qual eu aborreço. Arrepende-te, pois quanto não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra o novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Quero, nesta oportunidade, já cumprimentar a muitos irmãos, apóstolo Josias Mendonça, Eliel Veras, Luciana Fernandes, José Rodrigues, pastor Marcos Atalaia, meu grande amigo. Um abraço cordial, pastor Marcos. Noeli Silveira, pastor Vanderlei, está mandando um abraço para você também, pastor Marcos Atalaia. Irmão Claudete Gomes, apóstolo Josias Mendonça, Nilson Sampaio, Luciano Neves, quem mais? Adriel Moraes, são as pessoas que já começaram a entrar na nossa live. Renato Lira, paz do Senhor, a paz do Senhor para todos. Alessandra Santos, um abraço fraternal a todos vocês. Compartilhe a live, se inscreva em nosso canal e Deus tem uma bênção para você. Edson Oliveira, Fábio Dias, Ípida Anexo Miranda Lagoa, Rubens Carlos Edésio Mesquita, Fábio Dias, Ricardo Medeiros. Quem mais está adentrando a nossa live? Luciano Neves, Nobre Moisés Filho de Cajazeiras, aqui no nosso estado. Parece que a penúltima cidade do estado da Paraíba, depois é a divisa de Paraíba com Ceará. E Lucélia Luz, Edivaldo Silva, Graci Bernardes, Patrícia Silva, Josenildo Pereira, Francisco Assis, Vanderlei Braga. Estes são os irmãos que estão conosco em nossa live, e mais outros que vão adentrar. Nosso tema de hoje é Carta à Igreja de Pérgamo. Carta à Igreja de Pérgamo. Vamos falar hoje e vamos absorver as preciosíssimas lições que estão contidas nessa carta à Igreja em Pérgamo. A Igreja em Pérgamo. A igreja não é de Pérgamo, mas está em Pérgamo. A igreja não é do Brasil, a igreja de Jesus. Ela está em Recife, ela está em São Paulo, ela está no Rio de Janeiro, mas ela não é do Rio, ela não é de São Paulo, ela é do céu. Ela está passando só um tempo aqui e depois será arrebatada. Então, carta à igreja que está em Pérgamo.
Todos devem saber, por pesquisas, que o nome Pérgamo significa casamento. O nome Pérgamo significa casamento. Não sei se você já sabia disso. E se não sabia, fique sabendo, fique informado de que a palavra Pérgamo significa casamento. Representando o casamento da igreja com o mundo. Olha que coisa terrível. E a intromissão do poder secular, o poder Roma e Constantinopla, nos assuntos da igreja de Pérgamo. Paradigma para as demais igrejas em todo o mundo. É tempo de vigiarmos e mantermos a igreja na cadência do Espírito Santo e nos fundamentos doutrinários da nossa fé. Então, a igreja em Pérgamo era uma igreja mundana, uma igreja que tinha se desvirtualizado dos fundamentos doutrinários e da maneira santificadora como nós, os crentes, devemos viver. A santificação da mente, dos olhos, dos ouvidos, das nossas palavras, do nosso testemunho pessoal. Uma igreja em Pérgamo, ela estava vivendo completamente fora do parâmetro da palavra do Senhor. E nós vamos ver isso mais da frente e vamos obter grandes lições para nós. Né? É a igreja mundana, refere-se à representação da igreja que vai do ano 323 ao ano 600 depois de Cristo. Do ano 323 ao ano 600 depois de Cristo. Após a vitória do imperador Constantino na batalha de Adrianópolis, o cristianismo passou a ser incentivado e depois foi declarado religião oficial do Império Romano. Então, meus irmãos, aqui está a interferência do Estado na igreja. E isso dá problema. A obrigação da igreja é orar pelas instituições. A obrigação da igreja é orar pelo Estado, para aqueles que estão em evidência. E a Bíblia nos declara isso, nos ensina a orarmos pelas autoridades constituídas. A igreja mantém o mundo no suporte de oração. Então, Pérgamo é a cidade onde se inventou, onde se criou o pergaminho. E o Senhor Jesus fala a esta igreja dizendo: eu sei as tuas obras e onde habitas. Eu sei as tuas obras e onde habitas. Jesus não poupou a igreja em Pérgamo. Ele não poupou. Eu sei as tuas obras e onde habita. Onde está o trono de Satanás? Meus irmãos, na minha concepção, eu acho isso uma expressão muito pesada. Muito pesada. O Senhor descobre toda a igreja, todos aqueles que estavam em Pérgamo, e diz: eu sei as tuas obras, eu sei onde você habita, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás não pode estar na igreja, a não ser que essa igreja seja uma igreja mundana, completamente adversa à palavra de Deus, a não ser um ajuntamento de pessoas que tenham apostatado da fé. Porque a igreja de Cristo é pura, é imaculada. A igreja de Jesus é chamada de noiva do Cordeiro. Noiva do Cordeiro. Então o Senhor diz: eu sei as tuas obras. E onde habitas? Onde está o trono de Satanás? Versículo 13 do capítulo 2 de Apocalipse. E retens o meu nome e não negastes a minha fé. Guarda o nome, retenção do nome, guarda o nome e não negastes a minha fé. Ainda nos dias de Antipas. Antipas foi um bispo, discípulo de João, que morreu martirizado sobre a
crueldade de Nero, no ano 64 depois de Cristo. Então, o Senhor exorta a igreja e, ao mesmo tempo, elogia a igreja. Exorta a igreja e elogia a igreja, exorta a igreja e traz um consolo para a igreja. Então, ele diz, nos dias de Antipas, que foi bispo e discípulo de João, que morreu martirizado por Nero no ano 64 depois de Cristo, e ele explica que minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Outra palavra muito pesada que o Senhor Jesus se dirige à igreja em Pérgamo. Meus irmãos, Jesus é o dono da igreja. Ele tem direito de exortá-la. Ele tem direito de repreendê-la. Ele tem direito de orientá-la. A igreja é dele. Nós somos servos dele. Cabe a nós submetermos à exortação do Senhor. Cabe a nós obedecermos à exortação e submetermos à disciplina do Senhor. Pois está escrito na palavra, o Senhor repreende e castiga a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, foi muito forte a expressão do Senhor para os crentes que habitavam na cidade de Pérgamo. O versículo 14 diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti. Umas poucas coisas. Não eram muitas coisas, eram poucas coisas tenho contra ti. Porque tens dentro da igreja, os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque, conforme está escrito em Números, capítulo 25, e versículo 1, 2 e 3. Isto fala de contaminação, fazendo com que a igreja se dedivesse, se contaminasse, a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Muito forte, muito forte. Veja a advertência do Senhor, a repreensão que Deus dá à igreja que está em Pérgamo, exortando ao caminho do arrependimento. E nada melhor do que nos arrepender. Arrepender é dar uma meia volta para o erro, aprumar o caminho, levantar a cabeça, respirar fundo, pedir perdão ao Senhor, se humilhar e seguir em frente. A Bíblia diz, ainda que o justo caia 7 vezes, não ficará prostrado. O amor de Deus, o aval de Deus, a chancela de Deus, o patrocínio de Deus, o afã de Deus é salvar o homem. Ele ama este homem de maneira incondicional e inexpressiva. Então Deus não tem nenhum prazer na morte do ímpio, mas ensina em todos os lugares que os homens se arrependam e venham a exercer o pleno conhecimento da verdade. Que sublimidade é esta palavra? O versículo 15 diz assim, assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Mesma referência da carta a Éfeso, o que eu aborreço. O Senhor diz, eu aborreço os que tens a doutrina dos nicolaítas. Eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, vírgula, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Meus irmãos, Jesus sempre vence pelas Escrituras.
Jesus sempre vence pelas Escrituras. Então, a ordem de Deus é combater tudo aquilo que é nocivo à saúde da nossa alma. Todas as sementes daninhas, tudo aquilo que é prejudicial, o falso ensinamento. E você sabe que hoje tem uma leva de falsos ensinamentos, de falsos pregadores, falsos ensinadores, pessoas que ensinam inverdades, pessoas que macularizam o evangelho e faz do evangelho apenas um meio de sobrevivência, mas não há um comprometimento com a verdade. E até às vezes começam muito bem, mas terminam muito mal. Então, o segredo da vida é como nós havemos de terminar a nossa jornada. Então, meus irmãos, nós não devemos remover os marcos, nós não devemos inverter os valores, nós não devemos quebrar os paradigmas, porque são conceitos doutrinários da nossa fé cristã. São bússolas orientadoras que levam-nos ao porto seguro. Então, nós não podemos trocar isto por nada. Nenhuma invencionice, nenhuma coisa que venha estragar a nossa comunhão com Deus. Nada é mais importante do que servir a Deus com fidelidade, mesmo reconhecendo as nossas fraquezas íngremes. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, para que a glória seja de Deus e não nossa. Então, meus amados queridos irmãos, o Senhor não poupou repreensão à igreja em Pérgamo. Ele levantou-se, alçou a sua voz e disse: eu sou contra vocês que ouvem a doutrina de Balaão. Eu sou contra vocês que observam as obras, a doutrina dos nicolaítas, que ensinam meu povo a comer coisas sacrificadas a ídolos e prostituírem-se. Essa prostituição espiritual, essa profanação do sagrado, que é chamado de sacrilégio. Sacrilégio é quando você profana o que é sagrado. Por exemplo, quando as pessoas fazem das línguas estranhas que nós falamos, porque somos batizados com o Espírito Santo, e fazem das línguas estranhas chocarrices, mentira, coisas para rirem, para se divertirem, ridicularizando o dom do Espírito Santo. Isso, meus irmãos, é uma grande ofensa ao Espírito de Deus. Isso é uma tragédia ao Espírito de Deus. Vocês não sabem como isso entristece o Espírito Santo, quando se faz galhofa das línguas estranhas. Oh, meus irmãos, eu fico preocupado pensando, antigamente jamais, quando alguém começava nas igrejas a falar em línguas estranhas, nós somos ensinados pelos nossos pastores que o nosso dever era baixar a cabeça, fechar os nossos olhos, respeitar a manifestação do Espírito Santo na igreja. De olhos fechados. Quando alguém levantava a palavra de profecia, mesma coisa. Olhos fechados, em oração, para que não houvesse nenhuma interveniência maligna na ação dos dons, mas que Deus se manifestasse, trazendo à igreja um despertamento, uma correção, para que o povo de Deus ficasse sadio na sua alma. Então, meus queridos e amados irmãos, o zelo que Deus tem pela sua igreja, e para isso, ele fincou parâmetros, ele fincou marcas indeléveis na ação doutrinária da nossa fé cristã, e nos colocou limites, colocou prumo, para que nós não andássemos por caminhos tortuosos. Eu queria pedir, se aqui tem algum irmão que gosta de
fazer alguma chocarrice com as línguas estranhas que os irmãos falam na igreja, na alegria do Espírito Santo, parem com isso. Não façam mais isso. Não façam mais isso. Não brinque com as coisas sagradas. Não brinque com as coisas sagradas. Isso é um conselho que eu estou dando como uma pessoa mais velha do que você. Não brinque com as coisas sagradas. Não se imita línguas estranhas, irmãos. Por que é línguas estranhas? Porque não é daqui. Se fosse daqui, eram línguas conhecidas. Então, línguas estranhas é uma linguagem sublime que o Espírito Santo opera através do crente, do salvo, que uma vez foi batizado com o Espírito Santo. Então, o sinal da evidência do batismo com o Espírito Santo é línguas estranhas. Ninguém pode dizer que foi batizado com o Espírito Santo se não ora em línguas estranhas. Então, está explicado, e Paulo diz, eu dou graças a Deus que eu falo mais língua do que vós. Porque quando eu oro em línguas estranhas, eu não falo aos homens, mas em espírito eu oro a Deus. E Deus interpreta este vocabulário, porque é de cima, não é de baixo. Aleluia. Pentecoste é coisa que vem de cima e não de baixo. E de repente veio do céu um som. Do céu, do Pai das luzes, só vem coisas boas, onde não há sombra e nem mudança de variação. Então, o batismo com o Espírito Santo não é uma eloquência humana através de emoções fortes. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. Vamos compartilhar a nossa live. Compartilhe para as pessoas aprenderem isso aí. Isso é princípios doutrinários da nossa fé a respeito dos dons do Espírito Santo. Então, a igreja em Pérgamo foi censurada, porque ela permitia o falso ao invés do verdadeiro. E sempre houve falsos. Sempre houve, desde que mundo é mundo. Mas nunca deixou de existir verdadeiro. O que nós não podemos é desprezar os verdadeiros por causa dos falsos. Eu sei que há muitos irmãos em nossa live aqui que são pessoas verdadeiras, que nunca profanaram os dons de Deus, que nunca tiraram gracejo com as línguas estranhas, mas respeitam, ainda baixam a cabeça quando alguém ora em línguas estranhas, em sinal de respeito, de reverência. Aleluia! Isso é muito importante, meus irmãos. Olha, o meu culto só é bom à noite se eu tiver um relacionamento com o Santo Espírito durante o dia. Se eu não tenho um relacionamento de natureza íntima com o Espírito Santo durante o dia, eu te pergunto, que culto eu terei à noite? Que culto eu terei à noite? Então é bom que você entenda isso. Com os dons espirituais não se faz gracejo. Com os dons espirituais se respeita, se reverencia. Então, esta é uma palavra de apreciação e de despertamento para todos aqueles que estão diante de Deus e que precisam receber esta palavra. O versículo 16 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, agora vai a palavra, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Vencer o quê? Vencer todas essas cláusulas terríveis, deploráveis, de falsificação de valores. Vencer todos esses obstáculos que se opõem ao nosso culto, que se opõem à nossa santificação, que se opõem ao nosso fervor, que se opõe às realidades de um testemunho audível e real. Então, ao que vencer, disse o Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca. A referência aqui não é muito precisa,
mas pode se referir a uma prática comum em julgamento em tribunais, jogos públicos, decisões na administração da cidade, como em Atenas, na Grécia. E também é possível a prática entre militares que eram convocados para a guerra. E na pedra, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, meus irmãos, prêmios, recompensas, galardões, são testemunhos audíveis da palavra de Deus para aqueles que permanecerem fiéis até a morte. Ninguém trabalha no evangelho de graça, Deus não aceita. Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. O que temos recebido de Deus, os seus favores são inúmeros. Essa exortação à igreja em Pérgamo cabe para todos nós, para termos mais e mais cuidados com a nossa vida moral, com a nossa vida ética, com a nossa vida ministerial, com a nossa vida econômica. Glória a Deus. Para nos mantermos, não como santarrões, que não existe, mas mantermos dentro de um parâmetro da normalidade. Vocês sabem que as pessoas hoje, elas têm dificuldade de serem normais. E ser cristão professo é ser um homem e uma mulher que vive sob o parâmetro da normalidade. E o que é ser normal? O que é ser normal? Ser normal é viver a normalidade. A vida é embasada por parâmetro. Você não pode fazer tudo o que quer. Nós vivemos sob leis que nos regem. Temos lei no tribunal da consciência que nos regem. Não podemos fazer tudo o que nós queremos. Não. Deus não dá tudo o que nós queremos, mas Deus dá o que nós precisamos. E isso nos satisfaz. Estejamos tendo sustento com o que nos cobrir, diz a palavra, estejamos com isso contentes. Para que riqueza maior do que ter saúde física, saúde emocional, saúde conjugal, saúde espiritual? Para que riqueza maior de que ter consciência no seu mais alto absolutismo, que o seu nome está inserido no livro da vida? Para que riqueza maior do que você dobrar os seus joelhos e orar em línguas estranhas? Oh, queridos irmãos, que coisa linda, que coisa rica, que beleza, que magnitude, que esplendor. Um pecador agora remido pelo sangue, atraído pela graça, revestido pelo Espírito Santo, vestido pela salvação. Agora ele cai de joelhos perante o Senhor, seu espírito entra na interlocução espiritual e começa a falar em línguas estranhas. Que doçura! E essas línguas estranhas são evidências do batismo com o Espírito Santo, do qual eu sou testemunha. E muitos dos que estão aqui na nossa live também são testemunhas de que foram batizados com o Espírito Santo. E este dia é memorável em nossas vidas. Jamais me esquecerei do dia em que Jesus me batizou com o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tinha feito a minha decisão pública ainda. Ainda estava do lado de fora do santuário, assistindo o culto pela brecha de uma janela daquele santuário simples e humilde, aqui bem pertinho de onde eu moro, só atravessa o mar. E hoje eu estive lá, nas minhas origens, com a minha esposa. Meus irmãos, que lindo quando eu olho para aquele lugar, para aquele templo, aquela igreja que era de palha de coqueiro. E ali, glória a Deus, antes de fazer a decisão pública, Jesus já estava dentro da minha alma. E quando aquele barbeiro, o irmão Manuel Victor, saiu e viu que eu estava do lado de fora,
e que saiu para me abraçar, e quando me abraçou, do lado de fora do templo, ali Jesus Cristo me batizou com o Espírito Santo. Aleluia! Fui ali batizado com o Espírito Santo. Um novo convertido. Não tinha feito a minha decisão pública, repito, mas agora estava convencido do que o Evangelho é, na realidade, sumária. Poder de Deus e salvação para todos aqueles que creem. Então, essas exortações à igreja em Pérgamo cabe para todos nós, para prestarmos atenção, para tomarmos uma posição de sentido e vivermos. Quem de nós não quer viver uma vida melhor aos pés de Jesus? Quem de nós não deseja ser um crente mais afinado com o Espírito Santo? Quem de nós não deseja ser um crente mais de comunhão, mais expressiva com o Espírito de Deus? Eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui comigo nesta live têm esse desejo como eu tenho também. E na proporção que eu vou morrendo para as aptidões deste mundo, eu vou vivendo na comunhão do Espírito Santo. Isso é magnífico e extraordinário. Isso é um dom precioso que só Deus dá através do Evangelho. A Bíblia diz que isso não vem de vós, mas é dom de Deus, e não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, meus queridos e amados irmãos, estejamos prontos para recebermos de Deus a sua instrução. Recebermos de Deus a sua repreensão, a sua correção, para o nosso próprio bem, para vivermos uma vida denodada, uma vida de intimidade com Deus, para que todas as possessões dos dons do Espírito Santo habite abundantemente em nossa vida e em nossa família. Que o nosso lar seja um céu aberto, que possamos a cada dia devotarmos a Ele as nossas orações com temor e com tremor, orando todo o tempo no Espírito Santo, todo o tempo no Espírito Santo. Isso é magnífico. Então, meus amados irmãos, o desejo de Deus é esse para conosco. É a nossa santificação progressiva. É a nossa santificação progressiva. Que na proporção que eu vou progredindo a minha salvação, desenvolvendo a minha salvação, eu vou resplandecendo como astros neste mundo. Como astros neste mundo. Isso é extraordinário. Então estejamos nós na expectação de que coisas melhores virão para todos nós. Nós não somos profetas derrotistas da miséria. Não, senhor. Nós somos profetas da bênção do Senhor. Porque nós alcançamos esta bênção em Cristo. Jesus é o receptáculo desta bênção. Jesus é o oráculo profético desta bênção. Jesus Cristo, Filho de Deus, a aurora do Senhor, a primazia das Sagradas Escrituras, o príncipe dos reis da terra, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o leão da tribo de Judá, o nosso construtor espiritual, torre forte é o seu nome. Deleite-se no Senhor, tenha prazer a cada dia de servir o melhor. Não como a igreja de Pérgamo, relaxava e permitia que as doutrinas dos nicolaítas adentrassem, ensinando os crentes a comerem coisas sacrificadas a ídolos e até se prostituírem. Admitiam a doutrina de Balaão, que profetizava para que Israel perdesse aquele contato com o Senhor, com o sagrado. Mas, meus irmãos queridos, que Deus nos ajude a discernirmos nesses dias difíceis entre o falso e o verdadeiro, entre o que serve a Deus e os que não servem ao Senhor. Que Deus nos ajude a sermos uns cristãos de verdade. Eu sofro muito na minha alma de vermos pessoas com certas brincadeiras que não competem às pessoas que conhecem o Evangelho. Tipo de brincadeira, tipo de gracejos que ofende ao Espírito, ofende a palavra, ofende a santidade de Deus e também ofende as pessoas que estão ali em volta. Ofende, sim, a linguagem bíblica.
ela é uma linguagem de uma cordialidade, de uma gentileza tão gloriosa que ela cabe em qualquer ambiente. O vernáculo bíblico cabe em qualquer ambiente. Você pode entrar e sair com este vernáculo da palavra de Deus. Este bom dia, boa tarde, essa posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Obrigado, desculpe, como vai? São as boas ações, são as boas maneiras, porque a Bíblia não é só um livro soteriológico, um livro para efeito de salvação. A Bíblia é um livro também de correção. A Bíblia é um livro de educação. Principalmente no princípio da educação doméstica, a Bíblia nos ensina tal educação. Que privilégio é sermos educados pelo Senhor, ouvirmos a sua voz, seguirmos os seus passos. Então, meus queridos irmãos, que Deus nos ajude a vivermos uma vida sóbria, uma vida aos pés da cruz, uma vida sob vigilância permanente, que o nosso vocabulário seja alcançado por todas as pessoas, respeitado e aceito pelas pessoas. Que o nosso vocabulário não venha agredir e ferir a honra de ninguém, mas trazer o bálsamo, trazer a concórdia, trazer a alegria, trazer a significância edificativa, e que todos possam beber desta fonte salutar, que é a palavra de Deus. A igreja em Pérgamo recebeu de Deus essas exortações para o seu próprio bem. Isso é um paradigma para todas as demais igrejas do mundo. E para nós vermos, nos espelharmos, nos reportarmos como vivia cada uma dessas igrejas, o que elas tinham de bom, o que elas tinham de mal, o que devia ser neutralizado, o que devia ser cada dia mais construído. Isso são coisas que Deus deixou na palavra para todas as posteridades saborearem, entenderem, adquirirem e alojar dentro de si esses teores gloriosos, positivos, reais, ora repreendendo, ora consolando, mas tudo isso verbalizando para o canal do nosso crescimento espiritual. O que Deus quer, meus irmãos, é que nós cresçamos na graça, no conhecimento, no entendimento, no temor, na obediência, e que sejamos pedras vivas para promover a elasticidade, a grandeza da soberania de Deus e do seu reino. Jesus mesmo disse: os meus mandamentos não são pesados. Os meus, não é difícil ser crente. O parâmetro é um só: ser normal. Ser normal. Você conhece pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem os fundamentos doutrinários da nossa fé, mas vivem sua vida no parâmetro da normalidade. O que é ser normal? É viver uma vida normal. E uma vida normal é aquela vida que vem a glorificar a Cristo. E que todas as pessoas que te conhecem te respeitem como servo de Deus, como a serva de Deus, pelo seu porte, pela sua postura, pelo seu vocabulário. Que o nosso vernáculo a cada dia seja para a glória de Deus, para louvor do Evangelho. Que o nome do Senhor seja engrandecido pela nossa vernicularidade. Que o nosso vernáculo seja bênção para as pessoas. Que o nosso testemunho venha condizer com as nossas palavras. Como dizia um certo pregador, o evangelho pregado com o seu testemunho pessoal é mais eficaz, muitas vezes, do que o pregado com as suas palavras. O testemunho silencioso, muitas vezes, fala mais alto do que as palavras gritantes. O testemunho silencioso de um verdadeiro servo de Deus fala muito mais alto do que as gritantes palavras das pessoas. Normalizamos e pautamos a nossa fé nesta candura e vivamos para Deus na certeza de que o obedecer é melhor do que o sacrificar.
Obediência quero, disse o Senhor, e não sacrifício. Mas para isso, precisamos que Deus nos ajude. Há muitas pessoas que estão agora em nossa live sofrendo. Problema dos mais altos níveis. Há pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo nesta noite, mas estão chorando por dentro lágrimas de sangue. Pessoas que foram golpeadas pela morte dos seus entes queridos. Pessoas que estão passando por um calvário de necessidade financeira. Pessoas que estão passando por um calvário de falta de saúde. E esta live, Deus colocou no meu coração para fazermos uma oração de intercessão por todos os nossos irmãos. É um tempo de consolação também. Como disse o profeta Isaías, consolai, consolai o meu povo. O nosso povo precisa de exortações no Espírito, porque toda exortação no Espírito, ela traz o quê? Ela traz restauração. Por isso que a Bíblia diz, a palavra ao seu tempo. Eu posso falar uma grande verdade para você, mas se eu não falar no tempo, ela destona, ela não encaixa no coração, nem na mente das pessoas. Por isso que a Bíblia diz, a palavra ao seu tempo. É melhor 5 minutos depois do que 5 minutos antes. Então, espere o tempo para falar. Mas eu falei a verdade e a pessoa se ofendeu. Você não discerniu o tempo, não era o tempo de falar, era o tempo de calar. Quando o tempo de falar for auditado por Deus, aí então você vai ver que o sinal verde vai abrir. E agora é a hora de processar a palavra profética com objetividade. E esta palavra profética falada com objetividade, ela traz resultados maravilhosos, resultados gloriosos, resultados indescritíveis, pungentes, reais, magníficos. As pessoas ficam tão gratas a Deus e gratas também a você, porque você foi um instrumento de Deus que soube esperar o tempo para pronunciar a verdade. Verdade é como marcha de automóvel. Fora do tempo da embreagem, gripa, mas não entra. Tenhamos cuidado. A verdade deve ser dita no tempo e também com amor. Com amor. A verdade deve ser dita no tempo e também com amor. Aí ela encaixa. A palavra ao seu tempo, com amor, ela encaixa. E as pessoas recebem esta palavra, choram as lágrimas do arrependimento. Há uma construção de renovo na vida dessas pessoas. Como é bom, irmão. Como é bom você se deixar levar pelo Espírito Santo. Como é bom você se tornar um instrumento, um recipiente do Espírito Santo. Glória a Deus. Nunca procure usar o Espírito. Deixe que o Espírito Santo lhe use. Deixe que ele coloque as palavras na sua boca. Ouça a sua voz. Aprenda a discernir a voz do Espírito Santo. Ele é o interlocutor da graça. Ele é aquele que prescruta o coração de Deus, sonda o coração do Pai e revela os segredos de Deus para o seu povo. Queridos e amados irmãos, o meu desejo é a sua edificação espiritual. As lições da igreja que nós vemos agora de Pérgamo serve para nós como um alerta, serve para nós como um despertamento, para não cairmos nesta tentação de aceitarmos a desvirtualização da palavra de Deus, de mancharmos os fundamentos da doutrina cristã e tornarmos uma pessoa apóstata. A apostasia, você sabe que ela é deplorável e terrível também. A apostasia corrompe não somente os bons costumes, mas corrompe também os ensinamentos da verdade. O apóstata, ele torna-se uma pessoa insensível. Insensível. Ele não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo saiu daquele ambiente.
E a pessoa tornou-se agora uma pessoa vaga, de um para o outro lado, com a insensibilidade terrível e deplorável. Oh, meu Deus, como é terrível para uma pessoa viver sem a quiescência do Espírito Santo. Faz-me lembrar agora de Sansão, aquele personagem lá do Velho Testamento, aquele homem de muita força, e uma das vezes, em um dos seus episódios do seu ministério, da sua vivência, ele sentiu a necessidade de reagir contra os opressores, e quando ele disse, Senhor, somente esta vez, só esta vez, e a palavra de Deus responde antagonicamente, e diz assim, e não se lembrava Sansão, que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Isso é muito triste. E não se lembrava Sansão, que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Queridos e amados irmãos, preservemos a presença do Espírito Santo dentro deste tabernáculo. Venhamos a preservar esta presença, esta ação, este toque, esta emoção, este gozo do Espírito Santo. Tudo aquilo que ele nos produz, tudo aquilo que ele nos promove, de alegria, de entusiasmo, de graça, de felicidade. Como é gostoso dobrarmos os nossos joelhos caladinho em um lugar reservado da nossa casa, e ficarmos em sintonia com o Senhor. E ali, glória a Deus, naquela sintonia, recebemos aquela visitação espiritual, como se aquele óleo de Deus estivesse descendo sobre nós, nos envolve naquele manto de glória. Oh, não sentimos as horas passarem. Quando estamos envolvidos no Espírito, oh, não sentimos as horas passarem. 2, 3 horas de joelhos dobrados no Espírito é como se fossem 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Oh, eterno Consolador, Alebassore quente ore calabácia, dore quente arabassoriante arabá. Não te retire de nós. Não te retires de nós, querido Espírito Santo. Não deixe teu servo neste mundo vil, companheiro fiel, Espírito da graça, professor dos professores, intérprete da Bíblia, querido Espírito Santo. Oh, que te manifestasse no dia de Pentecostes em Jerusalém. Oh, querido Senhor Jesus, não nos desampares. Devolve-nos a cada dia a alegria da tua salvação. E não retire de nós o Espírito Santo. Não retire de nós o gozo da salvação. Não retire de nós essa comunhão contigo, mesmo nos dias adversos. Não retire de nós esta porção viva da tua presença. Eu sei o que não é fácil. Nos alegrarmos nesses dias de trevas, em que os pais de família ficam ao léu na instabilidade do seu próprio emprego, na dificuldade, nos vitupérios do dia a dia. Mas, querido Espírito Santo, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Se com Cristo sofrermos, com Ele seremos glorificados. Pois a tribulação momentânea desta vida não há de se comparar a um gozo glorioso de glória que há de se manifestar no grande dia do Senhor. A maior realização de um homem nesta vida é pregar o Evangelho.
E a maior alegria de um homem nesta vida é desfrutar a alegria da sua salvação. Não existe, meus queridos e caros irmãos, algo mais sublime, mais glorioso do que isto. Por isso que Deus repreendeu a igreja de Pérgamo, para que ela voltasse aos princípios da fé. E o Senhor diz para ela aqui, o Senhor diz para ela, olha que coisa linda que o Senhor fala para ela. Ó, eu sei as tuas obras e onde habitas. Ele exorta primeiro, ele fala sobre que foi Deus. Umas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, ensinava a Balaque a lançar tropeço a Israel. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, quando não, breve virei a ti. E contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça, que o Espírito diz às igrejas. Aí o Senhor fala, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Uma representação tipológica dele mesmo. Jesus é o maná mais precioso que nós temos. Ele mesmo disse, quem não beber do meu sangue e comer da minha carne não tem parte comigo. Porque o meu sangue é verdadeira bebida, minha carne é verdadeira comida. Então, todas as vezes que nós ceamos, que chegamos à mesa do Senhor, que participamos do corpo e do sangue do Cordeiro, na simbologia desses dois elementos, o pão e o vinho, nossa alma se alegra, porque revemos ali o triunfo da ressurreição, a glória da ressurreição de Cristo, o maior homem da história. O maior homem da história, aquele em que nos seus lábios jamais houve engano, aquele que jamais com seus pés caminhou para caminhos ímpios, aquele que com as suas mãos jamais pegou do que era alheio. E os próprios antagônicos dele diziam, homem nenhum falou como este homem. Que coisa linda é servirmos a esse Cristo, exemplo de verdade, exemplo de amor, exemplo de candura. Oh, glória a Deus! Que alegria foi o dia que eu conheci Jesus. Arrependo-me de não ter conhecido ele há mais tempo. Nos meus 18 anos, conhecia Jesus Cristo. E sirva a ele esses anos todos, cada dia mais amando, a cada dia mais dependendo dele, a cada dia querendo mais que ele viva dentro de mim. E todas essas coisas antagônicas do Evangelho são como trombetas que estão tocando para dizermos, cuidado, não ande por aquele caminho. Não ande por aquele caminho. Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita e também nem para a esquerda. Meus queridos e apreciados irmãos, a minha oração esta noite é que Deus nos abençoe, que esses exemplos extraídos da igreja em Pérgamo são, mas também sirva de bálsamo para nós. Porque quem está exortando aqui não sou eu, é o próprio Senhor. Não fomos nós quem escrevemos a palavra. Foi 40 homens no período de 1.600 anos, de várias épocas, de vários lugares, e a Bíblia é um livro de harmonia, inerrante e infalível. Obrigado a todos vocês, obrigado ao querido pastor Atalaia, pastor Vanderlei, manda um abraço muito grande para você. Ele está conosco aqui na nossa live, pelo nosso YouTube, e nós agradecemos. Compartilhe esta live para as pessoas. Inscreva-se no nosso YouTube. Vá lá,
Faça sua inscrição. Dê um pontinho para a gente, para o nosso ministério. Estou te ensinando esses dias, trazendo ensinamentos preciosos para a sua edificação espiritual. Trazendo ensinamentos preciosos para o seu crescimento espiritual. A Bíblia manda aprender um dos outros. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Com muita alegria. Essas lives têm essas características. Trazer ensinamento. Ensinar não é pregar. Pregar não é ensinar. A pregação, ela visa atingir mais os fatores volitivos e emocionais do homem. Mas o ensinamento, a mente, a intelectualidade das pessoas. Eu tenho certeza que Deus lhe atingiu esta noite mais uma vez, com essas preciosas lições e essas advertências que Deus fez à igreja em Pérgamo. A próxima lição que vamos ter é a igreja em Tiatira. Quarta-feira, possivelmente, estaremos falando sobre a igreja em Tiatira. Cada semana estamos dissecando uma igreja, começando com Éfeso, essa é a terceira lição, Pérgamo, e a quarta vai ser Tiatira. Eu conto com você. Inscreva-se em nosso canal, compartilhe a nossa live para muitas pessoas, centenas e centenas de seus amigos, e Deus certamente será glorificado na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém? Deus em Cristo te abençoe, mas não se esqueça, eu falei que eu ia interceder por você. Estamos com mais de 1 hora na nossa live, né? E não queremos tornar uma live enfadonha, cansativa. Então eu quero agora orar por você, orar pela sua família. Todos aqueles que precisam de oração, coloque aí, eu preciso. Coloque aí a palavra, eu preciso das vossas orações. Nós vamos orar por vossa família, vamos orar pelos vossos negócios, pela vossa vida profissional, pela vossa vida sentimental, pela vossa vida econômica. Está aqui, pastor Marco Atalaia já iniciou, eu preciso. Aqui mais uma pessoa, Edésio Mesquita, eu preciso. Glória a Deus. André Moura, eu e a minha casa. Ellen, nós precisamos. Maria Vilme, eu preciso. Olha que coisa linda. Como os irmãos são queridos. Isso me emociona demais. Eu preciso das vossas orações. Oh, meu Deus, que coisa linda. Vivemos num mundo, irmãos, onde precisamos muito, muito de oração. Muito. Estarmos cobertos com a oração. Né? A oração intercessória. E agora vamos interceder diante de Deus para que o Senhor venha trazer bálsamo para a sua vida, resposta para a sua necessidade, harmonia para a sua fé, gozo para o seu coração. E que você e sua família, quem sabe você está aí bem pertinho do seu celular, com 3, 4 membros da sua família, participando da nossa live, que muito me alegra. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que Deus seja glorificado na sua vida, na vida da sua família. E que na tua mesa jamais falte o pão de cada dia. Que nos teus pés jamais falte o calçado, que no teu corpo jamais falte o vestuário. E que tu tenhas para emprestar e não tomes emprestado. Que a tua vida seja marcada por longevidade dos teus dias. Que haja saúde mental, espiritual e física. E que Deus seja glorificado na sua existência. Pastor Atalaia está dizendo, eu estou aqui com a minha família participando. Esse é um batalhador. Pastor Atalaia é um atalaia do Senhor. É um pregador de muito respeito, que recebe toda a nossa admiração e nosso carinho. Um homem de Deus na singularidade mais prima da palavra. Vamos orar uns pelos outros. Eu prometi que não deixaria que esta live terminasse sem fazer uma oração intercessória. Chegou a hora de orarmos. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore comigo.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero neste momento prestar o meu mais sincero agradecimento a Ti, Senhor, por mais uma live. Aprendemos tantas coisas com a carta à igreja em Pérgamo. Pai de bondade, Tu ensinaste-nos preciosas lições para não cometermos os pecados que Pérgamo cometeu. Nos ajude, Senhor. Nos envolve no Teu manto sagrado. Nos cubra com Teu sangue. Eu te peço uma bênção especial para todos os nossos irmãos da nossa live. Aqueles que estão no YouTube, aqueles que estão no Facebook. Pai, aqueles que estão compartilhando a nossa live. Deus o abençoa. Aqueles que estão se inscrevendo no YouTube. Pai de amor e bondade, ajuda teus filhos. Abençoa o pastor Marcos Atalaia, sua família, a senhora, sua mãe, sua esposa, toda a sua parentela. Abençoa os nossos irmãos queridos que estão conosco. Aqueles que de plantão sempre estão conosco, nos dando o prazer, nos dando a felicidade. Eu oro por eles. Eu oro por cada filho, por cada neto, por cada avô, por cada avó, por cada pai de família. Eu coloco na palma das tuas mãos as necessidades dos teus servos. O pedido que os teus servos estão fazendo agora, socorre os teus filhos. Aqueles que estão desempregados, abre a porta. Aqueles que estão enfermos, toca-lhes agora um toque de cura, Senhor. Aqueles que estão tristes, alegra seu coração. Aqueles que estão desesperados, traz eles a paz e a quietude agora. Pai de amor e bondade, livra teus servos do atropelo desta vida, dos acidentes nas estradas. Aqueles que estão dirigindo o seu automóvel, guarda cada um dos teus filhos. Abençoa meu irmão, minha irmã, que está ao pé do seu celular, do seu notebook, chorando, Senhor, soluçando em pranto, dizendo: Senhor, me socorre, me ajude, abre a porta, salve a minha família, supre as nossas necessidades, preenche o vazio da minha alma. Aqueles que estão sentindo falta de ente querido que perderam pela Covid-19. Pai de amor e bondade, traz o consolo. Espírito Santo da graça, consola teus filhos. Ajuda teus filhos. Glória, glória, glória. Querido Espírito Santo, Espírito Santo da verdade, que o mundo não conhece nem pode receber, mas nós conhecemos porque habita em nós e está conosco. Querido Espírito Santo, não nos deixe ser o nosso companheiro dia a dia, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a cabeça do teu filho, da tua filha agora. Abrace a sua alma. Ofereça teu colo sagrado para estas pessoas que estão sofrendo, Senhor. Por aqueles que estão passando necessidade, pelos órfãos e viúvas. Deus de amor, visita os leprosários, visita as prisões, salva as pessoas que estão ali, Senhor. Abençoa os prisioneiros que aceitaram a Cristo como Salvador. Abençoa, Senhor, as casas de caridade. Meu Senhor, onde estiver pessoas tratando do problema do alcoolismo, das drogas, Pai de amor, liberta estas pessoas. Traga um refrigério para a alma. Traga alegria para seu espírito. Pai, estou intercedendo agora. Nos ajude, abençoa a minha família. Toma nas tuas mãos. Eu te peço também pelo pastor Vanderlei, pela Leide, pelos 3 filhos do teu servo. Continua abençoando ele e abrindo as portas. Tu sabe que o Van é uma pessoa de um coração, Senhor, tão amável, tão querido. Tanto ele como a Leide. Guarda este casal. Não permita que o inimigo venha destruí-los, Senhor. Cerca esta família com a muralha de fogo, Senhor. Abençoa a sua parentela ali em São Paulo.
a mim, a minha esposa, meus filhos, meu genro, meus netos. Tome na palma das tuas mãos. Traga saúde para minha esposa. Restaure ela dos incômodos. Pai de amor e bondade. Eu preciso também de saúde a cada dia. Saúde na minha mente. Saúde no meu corpo, na minha voz. Me preserve aos teus pés. Preserve aos teus pés. Não me deixa cair em tentação, mas livra-me do mal. Teu é o poder, o reino e a glória. Deus de amor e bondade. Não nos deixa pecarmos contra o Senhor. Não nos deixa nos pecar contra o nosso corpo. Nos ajude, Senhor, nos imunize deste mundo mal. O mundo que jaz no maligno. Pai, tu continua intercedendo por nós, João 17. Tu estás intercedendo por nós. Nós temos um intercessor. Oh, interceda por nós, Jesus Cristo, ao Pai. Nos guarde deste mundo terrível, de tanta violência, de tanto desamor, de tanto desatino, de tanta doença, de tanta maldade. Nos ajude, Senhor. Imunize a nossa mente, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso deitar, o nosso levantar. A minha jornada de evangelização. Oh, Deus, a minha agenda desta semana e até o final do ano, me ajude, dando-me graça, força, inspiração, coesão. Aleluia, que o teu nome seja glorificado, que as almas sejam salvas e que haja um despertamento em nosso Brasil para te servir melhor. Assim, Senhor, eu deixo registrado aqui o meu pedido em favor de todos aqueles que todas as vezes que abrimos as lives, eles estão presentes para nos ajudar. São verdadeiros presentes de Deus. Os abençoe, Senhor. Os prospere, Senhor, e os guarde. Nós te oramos e te agradecemos todas estas bênçãos. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém, Senhor. Deus nos ajude. Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos. Obrigado, Ivan. Obrigado, pastor Atalaia, mais uma vez. E a todos vocês, queridos irmãos, que estiveram conosco em nossa live esta noite sobre a igreja de Pérgamo. Não se esqueça, quarta-feira próxima, se Deus quiser, falaremos da igreja em Tiatira. Teremos mais outras lições que o Espírito Santo proverá para todos nós. Muitíssimo obrigado a todos. Deixo aqui registrado a minha gratidão. Em meu nome, em nome da minha esposa, em nome do pastor Vanderlei e da sua família. Deus a todos abençoe. A paz do Senhor e boa noite.